Aqui o nosso mini curso de hoje, a gente vai conversar sobre a regulação da ventilação pulmonar durante o exercício. Então, o que acontece no nosso pulmão em resposta ao exercício? Porque a gente vai ver que a nossa ventilação ela vai responder de acordo com intensidade de exercício, de acordo com consumo de oxigênio, de acordo com uma série de coisas que a gente vai ver aqui. Então, o que a gente vai ver aqui durante a aula de hoje? Esse é o nosso sumário para ver, né, para já ficar bem definidinho a nossa sequência para a gente não se perder. Então, primeiro, aqui no começo, eu vou fazer uma revisão de anatomia e fisiologia do sistema respiratório, tudo bem? Para a gente entender bem depois como é que funciona. Vamos conversar sobre o transporte de gases, porque o nosso pulmão, nosso sistema circulatório, a principal função dele, pensando na respiração, é fazer o transporte de gases, tudo bem? Tanto oxigênio quanto CO2, então a gente vai ver um pouquinho como que os gases são transportados no nosso sangue. Depois, o controle da ventilação, de fato. Então, como que o nosso corpo controla a ventilação, quando que ele aumenta a nossa respiração, quando que ele diminui. Vamos conversar sobre os limiares ventilatórios e limiar de lactato. Para quem gosta aí mais da parte do exercício, sabe que é muito importante a gente identificar os limiares ventilatórios, estimar limiar de lactato, para a gente conseguir prescrever um treinamento da melhor forma possível, com a melhor sensibilidade possível, correto? Para isso também, então, a gente vai conversar sobre as intensidades do exercício e aí no final sobre limitação do esforço pela ventilação. Então, será que quando a gente está fazendo um exercício qualquer, é a nossa ventilação, é a nossa estrutura pulmonar que limita o nosso exercício físico, se é isso que vai levar à fadiga? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Bom, então, para a gente revisar um pouco aqui da parte de anatomia do sistema respiratório, a gente tem as nossas vias aéreas superiores aqui, correto? Então, a parte do nariz, da boca, a gente consegue fazer inspiração e expiração tanto por um quanto por outro. Depois, a laringe, aqui ligando as vias aéreas superiores até a parte inferior, e aí a gente chega aqui, né, com traqueia, os brônquios, e aí chega no pulmão embaixo, tudo bem? Então, a parte aqui onde a gente fica na cabeça, né, a entrada do ar, são as vias aéreas superiores, e aqui para baixo, abaixo do pescoço, a gente tem as nossas vias aéreas inferiores. E aí é importante que a gente lembre que a gente tem duas zonas diferentes aqui nessa parte de respiração. Então, primeiro, aqui onde está nesse rosinha, a gente tem a zona condutora, tudo bem? E embaixo a gente tem a zona respiratória. Então, qual que é a diferença? Essa parte aqui, a zona condutora, em cima, que está principalmente nas vias aéreas superiores, então a gente tem aqui traqueia, brônquios, bronquíolos, até os bronquíolos terminais, e a gente vai vendo que ele vai diminuindo de tamanho, isso daqui não faz troca gasosa, tá? Então, se a gente está vendo aqui essa figura do lado, aqui na traqueia, a traqueia já está abaixo do pescoço, certo? Só que isso daqui é uma zona que só conduz o ar. Então, por isso que o nome dela é zona condutora. Quando a gente chega lá nos bronquíolos respiratórios, se a gente observar aqui ó, nessa figura, a gente vê que a partir dos bronquíolos respiratórios, a gente tem umas bolinhas aqui, ó. E essas bolinhas são os alvéolos, tudo bem? Então é por isso que a partir dessa zona aqui, a partir dos bronquíolos respiratórios, o número de alvéolos vai aumentando cada vez mais, até que eles vão formando ductos e depois sacos alveolares, lá na zona respiratória. Então, a gente tem que definir essa diferença entre a zona condutora, a parte que só conduz o ar, e depois a zona respiratória, aqui embaixo, a zona que a parte que realmente faz a troca gasosa. Tudo bem? E aí, como é que acontece
essa troca gasosa, né? Mostrei lá que ele chega nos alvéolos, mas por que que é lá no alvéolo que a gente tem essa troca gasosa? Então, aqui a gente tem uma foto aumentada da zona respiratória. Então, a gente vê ó, que vai brotando alvéolo, tudo bem? Então, aqui, essa parte mais de cima é só condução. Quando chega aqui onde a gente tem os alvéolos, onde eles começam, a gente tem a zona respiratória. E a partir daqui começa a fazer a troca gasosa e cada vez mais alvéolos. Essa figura é uma figura bem clássica da fisiologia respiratória, mostrando um monte de saco de alvéolo aqui, onde ele faz a troca gasosa. E por que que o alvéolo faz a troca gasosa? Nessa figura aqui do lado, a gente tem um corte desse alvéolo. Então, a gente pega esse alvéolo, corta ele e observa aqui dentro. A gente vê que aqui na parte de cima, né, na parte de dentro do alvéolo, a gente tem o espaço alveolar. Então, aqui, onde tem esse O2, é a parte de dentro do alvéolo. E aí a gente tem uma membrana, correto, que separa do capilar. A gente sabe que os alvéolos, eles só fazem a troca gasosa porque a gente tem o alvéolo em cima, uma membrana bem fininha aqui e embaixo já tem um capilar trazendo sangue, que aqui no caso está mostrando o eritrócito, beleza? Então, quando a gente respira, o ar entra no nosso pulmão, o oxigênio vai chegar até lá no alvéolo. Então, o alvéolo, quando ele chega aqui, ocorre uma diferença de pressão, tem uma diferença de pressão aqui. Então, se eu tenho mais oxigênio nessa parte, ele vai ser transferido para dentro do capilar. Quando ele chegar no capilar, ele vai entrar no eritrócito, se ligar na hemoglobina, e aí vai ser distribuído pela nossa corrente sanguínea, tudo bem? E como que a gente faz para que o ar entre? A gente precisa criar uma pressão negativa dentro do nosso pulmão. Então, como é que isso funciona? Aqui a gente tem na primeira figura no A o pulmão e o diafragma aqui, ó, ele está relaxado. Quando o diafragma está relaxado, ele está para cima. Então, a gente fala que ele tem uma forma de cúpula. Então, o diafragma, quando a gente relaxa, ele fica aqui para cima e diminui o espaço dentro do meu pulmão. Quando a gente puxa o ar, quando a gente inspira, como é que a gente faz esse movimento? O ar, ele é sugado para dentro do nosso pulmão, porque quando a gente contrai o diafragma, que está aqui para cima, o diafragma fica retinho. Então, vê aqui, ó, tem uma linha pontilhada, que está mostrando onde que estava o diafragma. Quando a gente contrai, o diafragma desce. E quando ele desce, a gente aumenta o volume aqui dentro do pulmão. Então, é como se a gente fizesse uma sucção. Quando a gente puxa o diafragma para baixo, a gente diminui a pressão aqui dentro, comparado com a pressão que está aqui fora. E aí, quando a gente diminui essa pressão, o ar entra automaticamente aqui dentro do nosso pulmão. Tudo bem? Então, para a gente inspirar, a primeira coisa que tem que fazer é contrair o músculo. O ar ele vai entrar como consequência de diferença de pressão. E aí é legal até a gente, né, para tentar gravar melhor essa parte, a gente lembrar como é que acontece na ventilação mecânica. Porque aqui, na respiração normal, a gente primeiro contrai o diafragma, então o diafragma está aqui, ele desce e aumenta o espaço do pulmão e o ar entra, o ar é sugado por causa da diferença de pressão. Se um paciente estiver sob ventilação mecânica, por exemplo, isso ele é ao contrário, porque na ventilação mecânica o ar não entra porque a pressão dentro do pulmão diminuiu. O ar entra porque a pressão fora do pulmão aumentou. Então a gente coloca uma pressão de oxigênio, uma pressão lá de ar ambiente, de gases, e coloca dentro do tubo e empurra dentro do pulmão da pessoa que está sob ventilação mecânica, e aí o diafragma que está aqui, ele vai descer como consequência, entendeu? Deu para pegar a diferença? Na respiração normal, a gente contrai o diafragma desce, o ar vem. Na respiração mecânica, na ventilação mecânica,
a gente empurra o ar lá dentro do pulmão da pessoa, e aí por isso que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai ventilar um paciente, porque se a gente colocar muito ar quando a gente vai entrar, pode ser que a gente cause alguma lesão aqui, porque o pulmão ele não estava tão preparado para receber aquela quantidade. Tudo bem? E aí, quando o diafragma relaxa, ele volta aqui ao estado inicial. Então, o diafragma sobe, aperta o pulmão, e aí esse pulmão ele diminui o volume, e aí, como ele diminui o volume, ele vai expulsar o ar para fora de novo. Tem uma pergunta aqui, né, sobre o enfisema. Quando a gente faz avaliação de espirometria, né, não é aqui o foco da aula de hoje, mas a gente consegue avaliar. Né? O enfisema, geralmente, ele tem um comprometimento lá dos alvéolos que vai mudar um pouco da dinâmica da ventilação pulmonar. Mas quando faz a espirometria, né, não sei se você já fez realmente a espirometria, a gente consegue identificar se tem alguma obstrução, ou alguma restrição da ventilação, e a gente pode quantificar também. Então, pessoas que têm qualquer tipo de comprometimento pulmonar, geralmente essas pessoas no pneumologista fazem um acompanhamento pela espirometria, porque na espirometria a gente consegue avaliar essa capacidade de puxar o ar. Então, aqui, ó, da figura A para B, a gente avalia o quanto a pessoa consegue puxar. Então, por exemplo, se eu estou com o meu pulmão, né, não vazio, mas aqui na parte em repouso, eu puxo o ar vem bastante. Se eu tenho algum comprometimento que não deixa o ar entrar, então, é isso que eu vou explicar agora aqui. Mandaram no chat a diferença de restritivo e obstrutivo. Se eu não consigo colocar o ar para dentro, a gente fala que tem um padrão mais restritivo. Então, a gente pode pensar, para tentar gravar, que a gente tem uma restrição em expandir o pulmão. Então, eu puxo o ar e o ar não vem porque o meu pulmão não expande. Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão pulmonar, e isso está acontecendo bastante com pacientes pós-Covid, né? A Covid ela vai causar toda uma inflamação ali no tecido pulmonar, e pode pegar alguma parte e substituir esse tecido, que era um alvéolo, por uma fibrose. Então, uma fibrose, ela não tem a elasticidade de um alvéolo. Então, na hora que a pessoa vai puxar o ar, o pulmão não abre, né? O pulmão não expande, porque tem uma restrição para que esse ar entre. Então, isso é uma restrição, um padrão, uma doença restritiva, um padrão restritivo. E aí a gente tem o contrário também. A pessoa não tem nenhuma restrição. Quando ela puxa o ar entra e o pulmão expande, legal. Só que quando ela vai colocar o ar para fora, o ar aqui, ele não sai. Então, o pulmão, ele não volta ao estado inicial, ao tamanho dele, porque ele tem uma obstrução. Então, a gente pode pensar que é uma obstrução para tirar o ar de dentro do pulmão. O ar não sai. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar que uma pessoa que tem DPOC, por exemplo, que é uma doença obstrutiva, ela é super hiperinsuflada, né? Não super hiper, ela é hiperinsuflada. Por quê? Porque ela tem uma destruição do tecido elástico do pulmão. Então a gente sabe que o nosso pulmão ele é igual a um elástico. Quando a gente puxa o ar, quando ele expande, igual está na figura B, naturalmente ele quer voltar para o tamanho dele, igual está na figura C, porque ele tem um elástico. E o que acontece quando, no enfisema, por exemplo? A gente tem um comprometimento desse elástico e é como se a gente destruísse esse tecido. E aí é só a gente pensar, se a gente tem uma roupa, um elástico, que ele está ficando comprometido, o elástico ele não volta mais do tamanho normal, ele não regride, que é o que acontece no enfisema ou na obstrução. Então, a pessoa puxa o ar entra. Na hora que a pessoa vai soltar, o pulmão ele não tem mais elástico para voltar ao tamanho normal. Então, é como se fosse um pulmão meio frouxo, né? Ele não consegue se contrair e expulsar o ar. E aí, o comprometimento tanto restritivo para o ar entrar vai comprometer a ventilação, e a doença obstrutiva, que impede que o ar saia, também vai comprometer a ventilação, porque se o ar que está lá dentro não vai sair,
não tem espaço para o ar novo entrar, para trazer oxigênio. Então, as duas coisas podem trazer algum tipo de complicação. Tudo bem?